Lembro-me daquela manhã como se fosse ontem, mesmo que os anos tenham levado tanta coisa de mim. O tempo pode apagar rostos, vozes, até mesmo os detalhes das histórias que vivi. Mas algumas memórias ficam gravadas na alma, impossíveis de esquecer. Eu era apenas uma menina, pequena demais para entender o que acontecia ao meu redor, mas grande o suficiente para sentir o peso da despedida. Minha mãe estava ali, parada diante de mim, segurando minhas mãos frias com delicadeza. Seu rosto estava pálido. Os olhos carregavam uma tristeza que eu não compreendia. Ela abriu a boca como se fosse falar algo, mas nenhum som saiu. Apenas me olhava, como se tentasse gravar cada detalhe meu, como se soubesse que aquele momento seria o último. Antes de continuar, queria fazer uma pergunta que sempre quis saber. Quantos filhos vocês têm? Sim. Quantos pequenos ou não tão pequenos assim fazem parte da sua vida? Deixe aqui nos comentários. Pode ser uma única criança, um monte de filhos, ou até mesmo aqueles que vocês consideram como filhos. Vamos refletir um pouco sobre o que significa ser mãe e o impacto que essa relação tem nas nossas vidas. Para mim, essa pergunta é muito especial. Cada filho traz consigo um mundo de experiências, sonhos e, claro, desafios. Afinal, ser mãe é uma jornada cheia de altos e baixos. E, ao longo do vídeo de hoje, eu vou compartilhar como a minha relação com minha mãe influenciou a forma como criei meus próprios filhos. Vamos nessa? Continuando, não houve explicações, nenhuma palavra de conforto, nenhuma promessa de que nos veríamos de novo. Ela apenas se ajoelhou, alisou meus cabelos e apertou minhas mãos com força. Eu olhava ao redor, esperando que alguém me dissesse o que estava acontecendo, mas os adultos falavam baixo entre si, trocavam olhares de preocupação e pareciam ignorar minha presença. Eu queria perguntar para onde estávamos indo. Queria saber por que minha mãe parecia tão aflita. Mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria falar. Talvez, no fundo, eu já soubesse que algo estava errado. Então, ela me soltou. Lentamente, como se estivesse lutando contra o próprio instinto de me segurar para sempre. Eu lembro do cheiro do seu perfume misturado ao vento frio da manhã, da forma como sua respiração estava trêmula. Ela se afastou, mas seus olhos permaneceram em mim até o último segundo. E então, virou-se e foi embora, sem olhar para trás. Fiquei ali, parada, esperando que voltasse. Mas o tempo passou, e ela nunca voltou. Depois que minha mãe desapareceu, fui levada por pessoas que eu não conhecia. Tudo aconteceu tão rápido que nem tive tempo de chorar. Uma mulher de expressão severa segurou minha mão e me guiou até uma carruagem. Ou talvez fosse um carro, não lembro ao certo. O que ficou marcado em mim foi a sensação de ser levada para um lugar de onde nunca mais sairia. Meu coração batia acelerado, mas eu não conseguia falar. Não conseguia perguntar para onde estava indo. Apenas olhava para trás, esperando que, a qualquer momento, minha mãe surgisse correndo, dizendo que tudo não passava de um engano. Mas isso nunca aconteceu. O prédio para onde me levaram era grande, cinza e frio. O portão de ferro rangeu ao ser aberto, e eu fui empurrada para dentro, como se já não tivesse escolha sobre o que viria a seguir. Crianças corriam pelo pátio, mas nenhuma parecia feliz. Algumas olhavam para mim com curiosidade, outras nem se importavam com minha chegada. Fui conduzida até uma mulher alta de vestido escuro e olhar rígido. Ela se abaixou até a minha altura, segurou meu rosto entre os dedos e disse sem qualquer doçura: "Aqui é o seu novo lar." Mas aquilo nunca foi um lar. O orfanato era um lugar de regras e silêncio, onde o choro era castigado e perguntas não tinham respostas. Os dias eram todos iguais. Acordar cedo, tomar café em filas silenciosas, aprender a costurar, a limpar, a obedecer. As outras meninas tinham seus próprios pequenos grupos, mas eu nunca me encaixei. Era como se elas soubessem que eu ainda esperava por alguém, que no fundo do meu coração eu me recusava a aceitar aquele destino. À noite, o dormitório ficava tomado por soluços abafados. Meninas choravam baixinho em seus travesseiros, cada uma com sua própria dor.
Algumas falavam sobre pais que morreram, outras sobre promessas de retorno que nunca foram cumpridas. Eu apenas ficava olhando para o teto escuro, tentando lembrar da voz da minha mãe. Mas, com o tempo, até essa lembrança começou a desaparecer. As noites eram especialmente difíceis para mim. O silêncio do orfanato era cortante, e o som do choro de minhas colegas reverberava nas paredes frias, como se o lugar fosse uma caixa de ecos, guardando as tristezas de cada uma. Eu deitava na minha cama, olhando para o teto escuro e imaginando que minha mãe estava em algum lugar, pensando em mim, planejando nosso reencontro. O que mais me doía era a falta de explicações. Por que ela me deixara? O que havia acontecido? As perguntas não saíam da minha mente e, conforme o tempo passava, a dor se transformava em uma angustiante certeza. Eu não era digna de respostas. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava me concentrar em qualquer outra coisa. Tentava me lembrar de detalhes da minha vida antes do orfanato. O cheiro do pão quentinho que minha mãe costumava fazer. A maneira como seus olhos brilhavam quando eu contava uma história. Mas tudo se tornava nebuloso, como se eu estivesse tentando recordar um sonho que rapidamente escapava entre os dedos. Eu queria acreditar que um dia ela viria me buscar, que tudo aquilo não passava de uma fase passageira. Mas cada dia que passava, essa esperança se tornava mais frágil. Nos momentos de solidão, começava a imaginar minha vida ao lado de uma mãe amorosa, contando histórias antes de dormir, me levando ao parque, me abraçando quando as coisas ficassem difíceis. Essas visões, no entanto, eram rapidamente seguidas pela dura realidade do orfanato, onde os adultos pareciam ter esquecido a compaixão. O diretor nunca sorria, e as cuidadoras eram mais preocupadas em manter a ordem do que em oferecer conforto. Muitas vezes eu via outras crianças sendo adotadas, partindo em carros que as levavam para longe, enquanto eu permanecia lá, uma espectadora invisível, presa em um ciclo interminável de espera e desespero. A dor da rejeição se tornou de uma companheira constante. Eu me perguntava se minha mãe me amava de verdade ou se, de alguma forma, eu era apenas um peso que ela não conseguiu carregar. Essas perguntas ecoavam nas noites sem fim, cada uma mais angustiante que a anterior. E, em meio a essas reflexões, eu chorava. Não apenas pelo que havia perdido, mas também pela incerteza do que ainda viria. Após anos de solidão e incerteza, o dia chegou. Uma nova família estava prestes a me receber, e a ideia de sair do orfanato despertava em mim uma mistura de esperança e medo. Eu nunca soube o que esperar de uma família adotiva. Para mim, era um conceito distante, quase um sonho que nunca se realizaria. Quando fui chamada para a reunião com os possíveis adotantes, meu coração disparou. Sentei-me nervosa, observando cada detalhe do pequeno escritório onde as famílias eram apresentadas às crianças. O cheiro do café recém-passado misturava-se ao aroma dos papéis amarelados, e eu me perguntava se aquele seria finalmente o meu lar. Quando os adotantes entraram, senti um frio na barriga. Eles pareciam gentis, mas suas expressões eram desconhecidas e intimidadoras. A mulher sorria amplamente, mas havia algo forçado em seu olhar. O homem, por outro lado, mantinha um semblante sério, como se cada palavra que saísse de sua boca fosse meticulosamente calculada. Fui apresentada a eles, e apesar do nervosismo, tentei sorrir. A sensação de ser observada e avaliada me incomodava. Mas pensei que talvez essa fosse a minha oportunidade. Talvez ali eu encontrasse um pouco do amor que sempre esperei. Porém, ao me mudar para fundo para a casa deles, percebi rapidamente que aquela adoção não era sinônimo de amor. As regras eram rígidas e o ambiente era repleto de obrigações. Não havia risos nem brincadeiras. Ao invés disso, eu era tratada como um fardo. A nova família tinha seus próprios filhos biológicos, e eu era apenas uma intrusa em sua dinâmica. Os irmãos eram distantes, muitas vezes me ignorando. E os pais, embora visivelmente preocupados com a aparência de uma família perfeita, raramente demonstravam carinho. Eu passava os dias tentando me adaptar a um lugar que, desde o início, parecia não me querer.
As refeições eram silenciosas e as conversas se limitavam a instruções e obrigações. Eu deveria arrumar meu quarto, ajudar na limpeza e seguir as regras da casa, mas, em troca, não recebia afeto ou reconhecimento. Lembro-me de um dia em que quebrei um copo durante o jantar. A reação foi imediata. Gritos e uma punição desproporcional que me fez sentir como se tivesse cometido um crime. Sentada no meu quarto, refletindo sobre o que significava ser parte daquela família, percebi que o que mais doía não era a falta de amor, mas a certeza de que, novamente, eu não era desejada. E assim, enquanto as paredes da casa se tornavam uma prisão, minha esperança de encontrar um lar verdadeiro se dissipava lentamente. O orfanato, com suas regras severas, parecia agora um lugar de proteção, em comparação à frieza daquele lar temporário. A solidão que antes eu conhecia se transformou em um vazio ainda mais profundo, como se eu estivesse perdida em um mar de indiferença. Com o passar dos meses, a realidade da vida naquela família se tornou insuportável. O peso do rejeito começava a se acumular em meu peito, como se eu carregasse uma pedra invisível, cada vez mais pesada, a cada olhar desviado e cada palavra não dita. As ocasiões em que eu tentava me enturmar eram seguidas por silêncios constrangedores. Era como se houvesse uma barreira invisível entre eu e os outros, uma linha que eu não conseguia cruzar, por mais que tentasse. Comecei a acreditar que talvez eu fosse um fardo, uma má escolha que eles teriam que suportar. Os momentos em que eu me encontrava sozinha eram os mais dolorosos. Sentava-me em um canto do quarto, observando os outros membros da família se movimentarem, rindo e se comunicando como se eu não estivesse ali. Era um lembrete constante de que eu não pertencia àquele lugar, que minha presença era apenas um detalhe insignificante em um quadro maior. O calor dos laços familiares parecia estar sempre fora do meu alcance, e a ideia de ser amada por alguém começava a parecer um conceito distante, uma fantasia. À noite, quando as luzes se apagavam e a casa mergulhava no silêncio, a dor da solidão se intensificava. Lembrava-me de momentos em que minha mãe estava ao meu lado, quando eu ainda acreditava que o amor poderia superar qualquer adversidade. Mas agora, esse amor se sentia como um eco distante, uma memória que eu lutava para manter viva em meio à escuridão que me cercava. No orfanato, eu era uma criança perdida em busca de uma mãe, mas naquele lar temporário, era uma intrusa lutando por um espaço que nunca seria meu. Certa noite, em um impulso, decidi escrever uma carta. Peguei um pedaço de papel e uma caneta que havia encontrado esquecida na gaveta do meu quarto. Escrevi para minha mãe, contando tudo o que havia vivido desde a sua partida. Como eu me sentia invisível e indesejada. Fui sincera, esperando que, de alguma forma, minhas palavras pudessem alcançar seu coração. Mas, ao terminar a carta, a realidade me atingiu como uma onda. Ela nunca a leria. E a dor se transformou em desespero, como se eu estivesse gritando em um deserto, sem ninguém para ouvir. O dia seguinte trouxe uma nova tristeza. Fui acordada com o som de vozes altas e risadas vindas da sala de estar. Os filhos biológicos da família estavam se preparando para uma viagem, e eu não havia sido convidada. O sentimento de ser deixada de fora atingiu-me com força. Olhei pela janela, observando-os entrarem no carro, e pela primeira vez chorei por não ter um lugar que pudesse chamar de lar. A certeza de que eu nunca seria parte daquela família me consumiu. E, naquele momento, percebi que o peso do rejeito não se limitava apenas à minha experiência naquele lar, mas carregava a dor de uma vida inteira, marcada pela ausência e pela solidão. Aos 15 anos, a ideia de fugir se tornou uma obsessão. A dor e a solidão haviam se tornado tão insuportáveis que eu sentia que precisava tomar uma atitude, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. A casa onde eu estava vivendo tornou-se uma prisão, um lugar onde eu era tratada como um fardo, e eu não poderia suportar mais. A decisão de deixar tudo para trás começou como um sussurro dentro de mim, crescendo até que se transformou em um grito ensurdecedor. Eu queria sentir que tinha controle sobre o meu destino,
mesmo que isso significasse arriscar tudo. Naquela manhã, acordei antes do sol nascer. O silêncio era meu aliado, e a casa ainda dormia enquanto eu me preparava. Juntei algumas roupas, um pouco de dinheiro que havia economizado ao longo do tempo e um pequeno diário que havia se tornado meu confidente. Cada item que eu colocava na mochila era um passo em direção à liberdade. Assim que a primeira luz do dia começou a entrar pelas janelas, eu deixei a casa, sentindo o coração acelerar. Era uma mistura de medo e excitação. Uma nova vida estava prestes a começar, e eu estava finalmente tomando as rédeas da minha própria história. Quando cruzei o portão do quintal, uma onda de alívio tomou conta de mim. Não havia mais regras a seguir, e a ideia de ser responsável apenas por mim mesma era libertadora. Porém, à medida que caminhava pelas ruas desconhecidas, a realidade começou a se estabelecer. A liberdade que eu tanto desejava rapidamente se tornou um peso. Não tinha um plano, nem um lugar para ir. O mundo lá fora era mais vasto e intimidador do que eu imaginava, e a incerteza começou a me consumir. O medo de não encontrar abrigo ou comida me acompanhava a cada passo. À medida que os dias se passavam, a adrenalina da fuga foi se dissipando, dando lugar a uma dura realidade. Eu andava por ruas desconhecidas, observando as pessoas que passavam, mas me sentindo invisível. O que eu mais queria era um lugar seguro, um lar que nunca tive, mas a vida nas ruas não me permitia sonhar. Comecei a perceber que a liberdade tem seu preço, e, por mais que eu quisesse ser independente, a verdade é que eu não estava preparada para enfrentar o mundo sozinha. As noites eram as mais difíceis. Encontrar um lugar para dormir era um desafio constante. Às vezes eu conseguia me acomodar em bancos de praças ou em áreas pouco movimentadas, mas o medo de ser descoberta me mantinha acordada. O frio cortante e a solidão me faziam sentir como se estivesse voltando para essa escuridão que sempre conheci. Embora tivesse fugido em busca de liberdade, a realidade era que, sem um lar, a liberdade se tornava apenas um conceito, e a luta pela sobrevivência se tornava uma batalha diária. As ruas rapidamente se tornaram um lugar familiar, mas não no sentido acolhedor da palavra. Eu me vi cercada por rostos estranhos, cada um com suas próprias histórias de luta e sobrevivência, e percebi que não era a única a vagar sem rumo. As calçadas se tornaram meu lar temporário, mas também um campo de batalha, onde a vulnerabilidade era a única constante. O dia se transformava em uma luta por cada refeição, e as noites em um teste de resistência contra o medo e o frio. O som das sirenes e os ecos de risadas de grupos de jovens tornavam-se um lembrete constante do que eu não tinha. Um lugar onde eu pertencesse. Sem dinheiro e sem um lugar para chamar de lar, os dias se tornaram uma sucessão de pequenas vitórias e derrotas. Algumas pessoas olhavam para mim com indiferença, enquanto outras me lançavam olhares de desprezo. Os olhares dos passantes eram uma mistura de curiosidade e julgamento, e eu me sentia como um espectador em minha própria vida. A cada refeição que eu conseguia, a cada abrigo improvisado que encontrava, eu me lembrava de que, por trás de cada esquina, havia mais desafios esperando por mim. A liberdade que sonhei estava cercada por dificuldades que eu nunca havia imaginado. Certa noite, enquanto perambulava pela cidade, conheci um grupo de jovens que se reunia em um parque. Eles estavam rindo e compartilhando histórias, e uma parte de mim queria me juntar a eles. Mas a insegurança me deteve. Acabei apenas os observando com um desejo ardente de pertencer àquele momento, de sentir a leveza da amizade e da camaradagem. O peso da rejeição e da solidão pesava em meus ombros como uma capa, e cada risada que ouvia era um lembrete do quão distante eu estava de ter uma vida normal. A luta diária para sobreviver me deixou exausta, e eu comecei a perceber que as ruas não eram um lar. Cada esquina era uma lembrança de que eu estava sozinha, em um mundo que parecia indiferente ao meu sofrimento. A ideia de voltar ao orfanato era insuportável, mas a solidão me fazia repensar as escolhas que havia feito. A falta de abrigo e as dificuldades eram como sombras que me seguiam.
E eu sabia que precisava encontrar uma maneira de mudar minha situação, mesmo que a incerteza me paralisasse. Finalmente, após semanas vagando, percebi que a sobrevivência não era apenas sobre encontrar um lugar seguro, mas sobre encontrar um propósito. Eu precisava de um caminho, um objetivo que me tirasse da rua e me desse a chance de reescrever minha história. A ideia de uma vida melhor se tornou uma luz no fim do túnel, e eu estava determinada a encontrá-la, mesmo que significasse enfrentar ainda mais desafios. Após semanas de luta nas ruas, a determinação começou a se transformar em esperança. Um dia, enquanto caminhava pelo centro da cidade, vi um pequeno letreiro de ajuda necessária em uma pensão. Meu coração disparou. Eu precisava me aproximar, mesmo que o medo do fracasso me paralisasse por um momento. Com um pouco de coragem, entrei e encontrei uma mulher de meia-idade atrás do balcão. Seus olhos cansados, mas acolhedores. Expliquei rapidamente minha situação, esperando que ela visse algo em mim que valesse a pena. A mulher, chamada Dona Lúcia, me observou com uma expressão de compaixão e, após um breve momento de silêncio, concordou em me dar uma chance. Ela me ofereceu um emprego limpando quartos em troca de abrigo e comida. O alívio que senti foi quase palpável. Finalmente uma oportunidade de sair das ruas. No início, o trabalho era exaustivo. A rotina começava cedo e terminava tarde. Mas a sensação de ter um propósito trouxe um novo significado à minha vida. Eu limpava os quartos com um zelo quase obsessivo, cada superfície brilhando sob o esforço que colocava. A casa, embora simples, tinha um cheiro de limpeza e uma sensação de acolhimento que eu não sentia há anos. A cada dia, a gratidão crescia dentro de mim, mas as lembranças da solidão e da rejeição ainda me assombravam. Eu era grata, mas também tinha medo de que essa oportunidade pudesse escapar como tantas outras. Conforme os dias se transformavam em semanas, comecei a criar laços com os hóspedes da pensão. Alguns eram viajantes, outros trabalhadores temporários, mas todos compartilhavam suas histórias comigo. Ouvir suas experiências fez com que eu me sentisse menos sozinha, como se o mundo estivesse, de alguma forma, se abrindo para mim. Uma noite, enquanto servia o jantar, conversei com uma mulher que havia viajado pelo Brasil inteiro. Ela falava de suas aventuras, de pessoas incríveis que conheceu e dos desafios que enfrentou. Seu entusiasmo era contagiante e eu senti uma chama de esperança reacender em meu coração. Se ela conseguira superar as dificuldades e encontrar seu lugar, talvez eu também pudesse. Apesar de me sentir mais segura, ainda havia um vazio dentro de mim que só aumentava à medida que eu lembrava da minha mãe. Eu me perguntava frequentemente se ela ainda estaria viva, se alguma vez pensou em mim, ou se tinha uma vida inteira que não incluía minha presença. Essa busca por respostas se tornava uma obsessão silenciosa, algo que eu tentava ignorar durante o dia, mas que surgia à noite, em momentos de solidão. Eu sabia que a qualquer momento poderia encontrar alguma pista sobre ela, e essa esperança me impulsionava a seguir em frente. Ao trabalhar na pensão, percebi que a vida não me daria as respostas que eu tanto desejava, mas eu tinha que continuar buscando o que restava de mim. A cada dia que passava, a ideia de que eu poderia mudar minha história se tornava mais real. A cada novo amanhecer, eu me lembrava de que ainda havia tempo para construir um futuro. E assim, com determinação e coragem, comecei a dar pequenos passos em direção a esse futuro, mesmo que o passado ainda estivesse lá, sussurrando segredos que eu precisava desvendar. Com o passar dos dias na pensão, a rotina se firmava, mas a inquietação dentro de mim não diminuía. O trabalho me distraía, mas as perguntas sobre minha mãe começavam a consumir meus pensamentos em momentos de pausa. Eu estava determinada a descobrir mais sobre ela, a mulher que me deixara, e por que as lembranças eram tão confusas e nebulosas. Era como se um quebra-cabeça estivesse faltando, e eu precisava encontrar as peças que completassem minha história. Certa manhã, durante o café da manhã, comentei com Dona Lúcia sobre minha mãe. Ao ouvir meu relato,
Seus olhos brilharam com uma mistura de empatia e compaixão. Ela se lembrou de uma mulher que tinha passado pela pensão há anos, uma jovem com um olhar triste e perdido, que também havia deixado um filho. Essa informação acendeu uma nova esperança em mim. A ideia de que poderia haver outras pessoas dispostas a compartilhar suas memórias sobre minha mãe me motivou a perguntar a outros hóspedes da pensão. Cada um tinha suas próprias histórias, mas ninguém parecia ter informações diretas sobre ela. As noites tornaram-se longas enquanto eu sonhava com o rosto da minha mãe, tentando imaginar o que ela estava fazendo, onde estava. A cada história que ouvia, eu ansiava por uma pista que me levasse a ela, mas a frustração se acumulava. O que era real e o que era apenas uma ilusão criada pela minha mente. Finalmente um dos hóspedes, um senhor chamado Seu Miguel, se aproximou de mim após um jantar. Ele era um contador de histórias e tinha um jeito especial de falar que cativava a todos ao seu redor. Ao saber da minha busca, ele decidiu compartilhar uma memória que tinha sobre a minha mãe. Miguel falou sobre uma jovem que ele conheceu anos atrás, alguém que estava sempre triste, mas que possuía um brilho especial nos olhos. Ele lembrou que ela falava sobre um sonho, algo relacionado à liberdade e ao desejo de encontrar seu lugar no mundo. Era a primeira vez que ouvi alguém descrever a minha mãe com tanta clareza, e isso fez meu coração acelerar. Miguel me contou que a jovem tinha mencionado uma pequena cidade nas montanhas, onde sonhava em viver. Essa cidade se tornou um lugar que eu precisava conhecer. A ideia de que havia um pedaço da minha história esperando por mim em algum lugar era eletrizante. No entanto, a realidade de que não sabia como chegar até lá ainda pairava sobre mim. Eu precisava de mais informações e, mais importante, de coragem para fazer essa viagem. As palavras de Miguel ecoavam em minha mente, me dando a força necessária para acreditar que poderia, finalmente, encontrar o que sempre busquei: minha mãe. A cada dia que passava, a sensação de que minha vida estava prestes a mudar se tornava mais forte. Com o apoio de Dona Lúcia e os hóspedes, decidi que, assim que conseguisse juntar algum dinheiro, partiria para essa cidade nas montanhas. A esperança se renovava dentro de mim, e pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um objetivo claro: encontrar minha mãe e desvendar o mistério que envolvia sua ausência. A ideia de partir em busca de minha mãe era emocionante, mas a realidade da vida na pensão exigia que eu fosse prática. Os dias se tornaram uma rotina de trabalho árduo e economia. Cada centavo que eu ganhava era cuidadosamente guardado, um esforço em direção ao meu sonho. No entanto, a jornada parecia distante, como uma miragem no horizonte que sempre se afastava quando eu tentava alcançá-la. Mesmo assim, a determinação crescia dentro de mim, e eu sabia que precisava agir antes que o medo se tornasse maior do que a coragem que estava começando a florescer. Conversei com Dona Lúcia sobre meus planos de viajar. Ela ficou preocupada, mas, ao mesmo tempo, incentivou-me a seguir meu coração. Com sua ajuda, consegui economizar o suficiente para comprar uma passagem de ônibus para a pequena cidade que Miguel mencionara. A noite anterior à partida foi repleta de ansiedade. A sala de estar da pensão estava silenciosa, e enquanto todos dormiam, eu me permiti sonhar. O que eu encontraria lá? Minha mãe ainda estaria viva? O que diríamos uma à outra depois de tantos anos de separação? Quando o dia finalmente chegou, o ônibus estava à espera na rodoviária. Senti uma mistura de ansiedade e esperança enquanto embarcava. O caminho para a cidade era longo, e à medida que a paisagem mudava, eu tentava me preparar para o que poderia encontrar. Os campos verdes se transformavam em montanhas imponentes, e por um momento, eu me senti leve, como se pudesse voar. Cada quilômetro percorrido parecia me afastar do passado, levando-me em direção a uma nova realidade que eu não conseguia prever. Ao chegar à cidade, fui recebida por um ar fresco e um ambiente acolhedor. As casas de madeira cercadas por árvores traziam um senso de paz que eu não sentia há anos. Mas a dúvida e a incerteza ainda me acompanhavam. O que eu deveria fazer agora? Onde começaria a minha busca?
Andei pelas ruas, observando os rostos das pessoas, esperando reconhecer algo, alguém que pudesse me guiar. A cidade era pequena e íntima, e isso me deu uma sensação de que talvez houvesse uma chance de encontrar informações sobre minha mãe. Conversei com alguns moradores locais, mas ninguém parecia conhecer a história que eu procurava. A frustração começou a se instalar em meu peito, e a esperança que me trouxe até ali começou a esmorecer. Contudo, não estava disposta a desistir. Decidi que, ao invés de me deixar abater pela negativa, eu usaria cada contato para continuar a busca. Com um novo foco, comecei a visitar as lojas, os cafés e os parques, conversando com qualquer pessoa que quisesse ouvir minha história. Com o passar dos dias, percebi que cada conversa, mesmo que não me levasse diretamente a respostas, estava me conectando a esta cidade. Era como se cada pessoa que conhecia me oferecesse um pedaço de esperança. As memórias da minha infância, embora sombrias, começaram a se misturar com novas experiências, e essa cidade estava se tornando um novo lar, mesmo que temporário. A busca por minha mãe se tornava uma jornada de autodescoberta, uma chance de enfrentar meu passado e criar um futuro que sempre desejei. Os dias na pequena cidade foram se transformando, e assim como o ambiente ao meu redor, algo dentro de mim começou a florescer. Foi em um dia ensolarado, enquanto caminhava pelo mercado local, que conheci Lucas. Ele era um jovem trabalhador, forte e gentil, que vendia flores em uma barraca. A maneira como ele sorria e conversava com as pessoas ao seu redor me encantou. Havia algo especial em sua presença que fez meu coração acelerar. Quando ele me ofereceu uma flor, sem saber que eu tinha uma queda por suas cores vibrantes, uma conexão instantânea se formou entre nós. Lucas era diferente de qualquer pessoa que eu havia conhecido. Ele tinha uma energia contagiante e um jeito de falar que me fazia sentir à vontade. Com o tempo, nossas conversas se tornaram mais frequentes. Descobri que, assim como eu, ele também tinha suas próprias lutas e sonhos. Ele queria viajar, conhecer o mundo além daquela cidade, e eu sonhava em encontrar minha mãe. Nossas histórias se entrelaçavam de uma forma que eu nunca esperaria, e a amizade começou a florescer em algo mais profundo. Os encontros se tornaram momentos preciosos que eu aguardava ansiosamente. Ele me mostrava um novo lado da vida, um lado que eu havia esquecido, cheio de risos e leveza. Passamos horas conversando, explorando os arredores, e em cada risada compartilhada, sentia que o peso da minha infância começava a se dissipar. Lucas me apresentou a um mundo onde a dor e a tristeza podiam coexistir com a alegria e a esperança. A cada dia que passava, a barreira que eu havia construído ao longo dos anos começava a se desfazer, mas a dúvida ainda pairava sobre mim. Eu lutava internamente com o medo de me entregar a esse novo amor. A ausência da minha mãe me ensinou a desconfiar, a acreditar que as pessoas poderiam me deixar novamente. As cicatrizes emocionais que carregava eram profundas, e havia um receio de que, ao abrir meu coração, poderia estar convidando a dor e a traição de volta para minha vida. O amor parecia uma promessa tentadora, mas também um risco. Será que eu poderia realmente confiar em alguém? Lucas percebeu minhas hesitações, e ao invés de pressionar, ele me mostrou paciência. Ele não apenas respeitava meus limites, mas também me incentivava a falar sobre meus medos. Com ele comecei a entender que o amor não era uma armadilha, mas sim uma escolha. A presença dele começou a me curar lentamente, e a ideia de confiar novamente começou a se solidificar. O calor que sentia ao seu lado me fazia questionar se realmente era possível construir algo verdadeiro. Essa nova relação me apresentou a um futuro que eu nunca imaginei ser possível. Comecei a sonhar com uma vida onde a dor do passado não governasse minhas decisões. A cada momento ao lado de Lucas, o desejo de superar meu histórico de abandono crescia. A ideia de um amor que poderia ser meu refúgio me dava esperança, e pela primeira vez, a vida parecia estar ao meu favor. Não apenas como uma busca pela minha mãe, mas como uma jornada para encontrar a mim mesma e a capacidade de amar novamente. Com cada dia que passava,
eu me sentia mais forte, mais capaz de enfrentar o mundo e mais perto de fazer as pazes com o meu passado. Com o tempo, a conexão entre Lucas e eu se tornava cada vez mais forte. Mas, por trás de cada sorriso e momento de alegria, eu lutava contra uma tempestade interna. O amor que começava a florescer dentro de mim também trazia à tona um medo profundo, uma sombra que eu não conseguia ignorar. A ausência da minha mãe me ensinou a me proteger, a construir muros ao meu redor. E agora, enquanto sentia o calor do afeto de Lucas, esses muros ameaçavam desmoronar, mas o medo de ser ferida novamente os mantinha intactos. Às vezes, quando ele me olhava nos olhos com aquele brilho sincero, eu sentia a tentação de me abrir completamente, de contar-lhe sobre minha infância e as feridas que me moldaram. Mas, ao mesmo tempo, o receio de que ele não conseguisse entender ou que pudesse me rejeitar me paralisava. Eu me perguntava, como ele poderia amar alguém com um passado tão sombrio? A comparação com outras pessoas que cresceram em lares amorosos me deixava ainda mais insegura. Como poderia apresentar a minha história a alguém que parecia tão diferente de mim? As noites eram especialmente difíceis. Enquanto tentava dormir, as memórias da minha infância voltavam em forma de pesadelos. A solidão, a dor do abandono e o medo de nunca ser amada me assombravam. Era como se, em vez de me permitir ser feliz, uma voz interna me dizia que eu não merecia isso. O ciclo de desconfiança estava tão enraizado em mim que eu sentia que, mesmo quando Lucas me dizia que me amava, havia uma parte de mim que não acreditava. Era um constante jogo de sentimentos que me deixava exausta. Um dia, enquanto conversávamos no parque, Lucas percebeu meu estado de espírito e, com a sensibilidade que o tornava especial, perguntou o que estava acontecendo. A luta dentro de mim estava tão evidente que eu sabia que não poderia esconder mais. Fui tomada por um impulso e, pela primeira vez, decidi me abrir com ele. Falei sobre minha infância, sobre a dor do abandono e como isso afetava minha capacidade de confiar e me entregar. Lucas me ouviu atentamente sem interromper e, quando terminei, seus olhos estavam cheios de compreensão. Ele não me julgou, mas sim me confortou, dizendo que todos temos nossos fantasmas e que o que importava era como decidimos enfrentar esses medos. Aquela conversa foi um divisor de águas. Pela primeira vez, senti que ele realmente me via, não apenas como uma mulher que estava tentando superar seu passado, mas como alguém que era digna de amor, mesmo com todas as suas imperfeições. Essa experiência me fez perceber que, embora eu tivesse medo de me entregar completamente, o amor de Lucas era um convite para a cura, não uma ameaça. A confiança não viria da noite para o dia, mas com pequenos passos. Eu precisava permitir que ele entrasse em meu mundo, assim como ele já havia feito comigo. Aprendi que, ao partilhar minha dor, poderia também compartilhar a alegria que estava começando a crescer dentro de mim. Essa luta interna se tornava a chave para abrir as portas do meu coração. E mesmo que houvesse inseguranças, eu sabia que estava disposta a tentar. A partir daquele momento, decidi que, embora o medo estivesse presente, não deixaria que ele definisse minha vida ou o amor que estava crescendo entre nós. Seria um desafio, mas aos poucos eu começaria a me soltar. A ideia de amar e ser amada, com todas as fragilidades, parecia uma luz no fim do túnel e estava pronta para dar o primeiro passo em direção a um futuro onde a felicidade pudesse finalmente ter um lugar na minha vida. Após aquela conversa transformadora, algo começou a mudar dentro de mim. A cada dia que passava, Lucas se tornava mais do que um simples amor. Ele se tornava uma âncora, um porto seguro onde eu poderia ancorar minhas inseguranças. Ele sempre foi paciente, e sua compreensão começou a me dar a coragem que eu precisava para abrir meu coração. Gradualmente comecei a imaginar um futuro diferente, onde eu poderia construir uma vida ao lado dele, uma vida que rompessem as correntes do passado. E assim, quando Lucas me pediu em casamento, não hesitei em aceitar. O pedido foi tão sincero e cheio de amor
que senti que, finalmente, estava pronto para dar um passo em direção à felicidade. O dia do nosso casamento foi um dos mais belos da minha vida. A cerimônia foi simples, cercada por amigos e familiares que torciam por nós. Enquanto caminhava em direção ao altar, um misto de emoção e alegria tomou conta de mim. Olhei para Lucas e percebi que ele não era apenas um parceiro, mas alguém que entendia minha história e queria compartilhar seu futuro comigo. No fundo, havia uma esperança renovada de que, juntos, poderíamos construir uma nova família, um lar que eu nunca tive. Era o início de um novo capítulo, e essa ideia me preenchia de uma felicidade indescritível. A vida a dois trouxe uma leveza que eu não experimentava há muito tempo. Cada risada compartilhada e cada momento de ternura me faziam sentir que estava, de fato, vivendo e não apenas sobrevivendo. A ideia de formar uma família se tornava mais concreta a cada dia. Com Lucas ao meu lado, eu acreditava que poderia quebrar o ciclo de abandono que me perseguia. A promessa de amor e proteção que ele me oferecia era uma luz guiando-me para longe das sombras do meu passado. No entanto, por trás de toda a má alegria, uma preocupação constante começava a me assombrar. O medo de repetir a história da minha infância. A ideia de não ser a mãe que eu sempre sonhei me aterrorizava. Eu queria ser a mãe amorosa e presente que eu nunca tive. Mas como garantir que não iria falhar? A pressão interna era intensa. Lembranças de minha própria mãe me impediam de dormir à noite, trazendo à tona uma avalanche de inseguranças e dúvidas. E se eu falhasse? E se meus filhos sentissem a mesma dor que eu? Esses pensamentos me acompanhavam em momentos de solidão, desafiando minha confiança recém-descoberta. Decidi, então, que precisava enfrentar esses medos de frente. Conversei com Lucas sobre minhas inseguranças e, para minha surpresa, ele não apenas compreendeu, mas também se dispôs a ser parte da solução. Juntos conversamos sobre nossas expectativas, nossos sonhos de criar uma família e como poderíamos apoiar um ao outro nesse processo. Sua segurança e amor inabaláveis me deram a força necessária para enfrentar meus medos. Com o tempo, percebi que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas sim uma maneira de construir um relacionamento mais profundo e verdadeiro. Essa nova perspectiva me levou a um lugar de esperança. Com cada dia que passava, eu via a possibilidade de um futuro onde eu poderia ser uma mãe carinhosa e presente. A ideia de construir uma família ao lado de Lucas se tornava um sonho palpável. E assim, tomei a decisão de me permitir ser feliz, mesmo diante das incertezas. Afinal, a vida sempre foi uma luta, mas agora havia um amor que poderia me guiar e apoiar. E eu estava determinada a fazer desse amor a base de uma nova história. Uma história de esperança, superação e amor. O tempo passou e, como um sopro de vida, a tão esperada notícia finalmente chegou. Eu estava grávida. Quando recebi a confirmação, uma onda de emoções tomou conta de mim. O medo e a ansiedade se misturavam à alegria pura de saber que estava prestes a trazer uma nova vida ao mundo. Era uma oportunidade de fazer tudo diferente, de criar uma família que estivesse unida pelo amor e não pelo abandono. Lucas ficou radiante. Sua felicidade iluminou a sala. E naquele momento, percebi que ele seria um pai maravilhoso. Alguém que também sonhava em construir um lar cheio de amor e carinho. Os meses seguintes foram repletos de preparativos. Decorar o quarto do bebê, escolher nomes e planejar como seria a vida com nossa nova adição tornou-se uma parte emocionante do nosso dia a dia. No entanto, a alegria da gravidez também trouxe à tona os fantasmas do meu passado. À medida que meu corpo mudava, eu não conseguia evitar a constante lembrança de que a ausência da minha mãe sempre me acompanhou. A incerteza de ser uma boa mãe me deixava inquieta. E se eu não conseguisse dar a eles o amor que eu não tive? E se a dor que senti um dia se repetisse? As noites se tornaram especialmente difíceis. Enquanto eu me contorcia na cama, em meio a sonhos inquietantes, a voz do medo sussurrava em meu ouvido. Lembranças da minha infância sombria frequentemente me invadiam,
tornando difícil relaxar e apreciar a fase mágica da maternidade. Eu ansiava por ser a mãe que sempre quis ter, mas sentia que ainda havia algo me prendendo, uma sombra que se recusava a ir embora. Em momentos de desespero, eu me perguntava se Lucas realmente entenderia a profundidade da minha luta interna. O amor que ele tinha por mim era inegável. Mas e se, em algum momento, isso não fosse suficiente? Decidi que precisava ser honesta, não apenas comigo mesma, mas também com Lucas. Em uma noite, enquanto olhávamos as estrelas, respirei fundo e compartilhei meus medos e inseguranças. Ele me ouviu atentamente e sua resposta foi tão reconfortante quanto eu esperava. Lucas me lembrou de que ser mãe não significava ser perfeita. Ele me assegurou que a honestidade sobre nossos sentimentos e experiências é o que realmente cria laços entre pais e filhos. Conversar sobre nossos medos juntos só reforçou a confiança que tínhamos um no outro. Quando finalmente nasceu nossa filha, um pequeno milagre, todas as ansiedades pareciam se dissipar momentaneamente. Ao segurá-la em meus braços, a mistura de amor e proteção tomou conta de mim. A primeira vez que olhei em seus olhos, senti que era a chance que eu esperava para reescrever minha história. Naquele instante, compreendi que, embora o passado ainda tivesse um papel em minha vida, o futuro estava nas minhas mãos. Eu era capaz de quebrar o ciclo, de ser a mãe que desejava ser e de dar à minha filha a vida que eu sempre sonhei. Os desafios viriam, e eu sabia que a jornada não seria fácil. Mas havia também a promessa de um amor que poderia curar e fortalecer. O que eu não percebia naquela época era que a maternidade, embora repleta de inseguranças, também seria uma oportunidade incrível de cura e crescimento. E assim, com Lucas ao meu lado e a luz da nossa filha brilhando em nossas vidas, eu estava determinada a escrever um novo capítulo. Um capítulo onde a dor do passado se tornaria a força que moldaria um futuro repleto de amor e esperança. A maternidade, com suas alegrias e desafios, se tornou uma jornada repleta de autodescobertas. Enquanto observava minha filha crescer, percebi que cada risada dela refletia um fragmento de minha própria infância. Mas, por trás das alegrias, um novo medo começou a se manifestar. A ideia de que os traumas do passado poderiam se infiltrar em nossa vida familiar me assombrava. A imagem de minha mãe se tornou um fantasma presente, pairando sobre meus pensamentos, lembrando-me das dores que carregava e da infância que eu nunca tive. Em um dia qualquer, enquanto arrumava o quarto da minha filha, olhei para o espelho e vi não apenas uma mulher, mas a junção de todas as minhas experiências. Os traumas que pensei que tinha superado agora estavam ali, expostos. Eu sentia que, de alguma forma, as inseguranças que vivenciei poderiam ser transmitidas para a próxima geração. O medo de repetir a história da minha própria infância tornou-se palpável. O que aconteceria se eu, sem querer, transmitisse a ela a mesma solidão e abandono que um dia me afligiram? A pressão em meu peito aumentava a cada pensamento, e a incerteza tornava-se uma sombra constante na minha mente. O reflexo no espelho não era apenas meu, mas também de minha filha, e isso me aterrorizava. Em suas pequenas feições, eu via não apenas inocência, mas também a possibilidade de dor. A luta interna entre a mãe amorosa que eu queria ser e a mulher assombrada por seu passado começou a me consumir. Quando Lucas chegou em casa e viu minha expressão, ele percebeu que algo não estava certo. Com um olhar preocupado, perguntou se eu estava bem, mas naquele momento, as palavras pareciam faltar. Como poderia explicar o que estava se passando dentro de mim? Decidi que era hora de confrontar meus demônios. Conversei com Lucas, compartilhando meu medo de que as feridas do passado pudessem interferir na criação de nossa filha. Ele, com sua natureza compreensiva, me incentivou a buscar ajuda. Foi assim que encontrei um grupo de apoio para mães. A experiência foi transformadora. A partilha de histórias com outras mulheres que também lutavam contra os fantasmas do passado me fez sentir menos sozinha. Era como se, ao abrir meu coração, pudesse finalmente libertar a dor que me aprisionava. Cada encontro trouxe um novo entendimento.
Comecei a aprender que era possível ser uma mãe presente, mesmo com as cicatrizes da infância. As lágrimas que derramei em cada reunião eram de dor, mas também de cura. Gradualmente percebi que meus medos não definiriam a mãe que eu estava me tornando. O amor que Lucas e eu construímos se tornou a base para uma nova geração, uma nova história que tinha o potencial de ser diferente. Com o passar do tempo, minha filha começou a crescer e a desenvolver sua própria personalidade. A cada novo passo que ela dava, eu me via não apenas como uma mãe, mas como uma mulher forte que superou as adversidades. O peso do passado começou a se dissipar e, aos poucos, encontrei um novo propósito: criar um lar onde o amor e a comunicação reinassem. Cada risada, cada abraço, cada noite de histórias se tornava uma oportunidade de curar, não apenas a mim mesma, mas também a minha família. Ao olhar no espelho, não via mais apenas o reflexo de uma mulher assombrada, mas sim uma mãe determinada a romper as correntes do passado. E assim, a história que estava se formando diante de mim era a de superação e amor. Um testemunho de que, mesmo quando o passado parece pesar, o presente e o futuro podem ser moldados com esperança e coragem. O tempo passou e meus filhos cresceram. A infância deu lugar à curiosidade. E foi em uma tarde qualquer, durante um jantar, que a pergunta surgiu: "Mamãe, onde estão os seus pais?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu marido me olhou com compreensão, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde essa conversa aconteceria. Respirei fundo e tentei formular uma resposta que não carregasse a dor do abandono. Mas como explicar algo que eu mesma nunca compreendi completamente? Eu contei a eles que minha mãe me deixou ainda pequena, que não conheci meu pai e que passei boa parte da vida sem respostas. Mas isso não satisfez sua curiosidade. "Por que ela te deixou?" insistiram. Essa era a pergunta que ecoava dentro de mim desde que eu era criança. Tentei manter a calma e apenas respondi: "Eu não sei." Mas ao dizer essas palavras em voz alta, percebi o quanto isso me machucava. Eu realmente não sabia. Passei a vida inteira supondo, tentando preencher as lacunas com hipóteses, mas nunca tive uma verdade concreta. Após essa conversa, algo mudou dentro de mim. Eu sempre achei que tinha superado esse abandono, que não precisava de respostas. Mas agora, vendo meus filhos crescerem e questionando suas próprias raízes, senti uma necessidade urgente de entender minha história. Será que ainda havia uma chance de descobrir a verdade? Será que alguém em algum lugar sabia o que realmente aconteceu? Nos dias seguintes, comecei a procurar qualquer pista que pudesse me levar a algo concreto. Vasculhei papéis antigos, tentei lembrar nomes e rostos de minha infância no orfanato. Mas, quanto mais eu procurava, mais percebia que minha própria história era um mistério sem solução. A única coisa que me restava era a sensação incômoda de que o passado não estava tão enterrado quanto eu pensava. E então, em um dia comum, enquanto eu organizava o correio da casa, um envelope diferente chamou minha atenção. Não havia remetente, apenas meu nome, escrito em uma caligrafia cuidadosa. Meu coração acelerou antes mesmo de abrir. Dentro, havia uma única folha de papel, com poucas palavras, mas que mudariam tudo. Se quer saber a verdade sobre sua mãe, procure por ela. O passado nunca morre. Segurei a carta por longos minutos, tentando absorver o que aquelas palavras significavam. Se quer saber a verdade sobre sua mãe, procure por ela. O passado nunca morre. Meu coração batia forte. Quem teria enviado aquilo? E mais importante, por que agora? Passei décadas sem qualquer pista, sem qualquer resposta. E de repente alguém me dizia que eu ainda podia encontrar minha mãe. Sentei-me à mesa lendo e relendo aquelas poucas palavras, como se, de alguma forma, eu pudesse encontrar um significado oculto nelas. A ausência de um remetente tornava tudo ainda mais intrigante. Alguém sabia mais sobre minha história do que eu mesma. Mas quem? E por que essa pessoa decidiu entrar em contato agora? Mostrei a carta a Lucas, que me olhou com preocupação. "Você acha que vale a pena procurar?"
Ele perguntou. Eu não sabia o que responder. Durante toda a minha vida, aprendi a aceitar que nunca teria respostas. Me convenci de que era melhor enterrar o passado. Mas agora, o passado me chamava de volta. Se houver uma chance, eu preciso saber, respondi. Nos dias seguintes, tentei encontrar alguma pista sobre quem poderia ter enviado aquela carta. Perguntei a vizinhos e amigos se alguém havia passado por ali ou se tinham visto alguém estranho rondando a casa. Mas ninguém sabia de nada. Pensei até em jogar a carta fora, esquecer tudo e seguir em frente. Mas algo dentro de mim dizia que essa era a oportunidade que eu esperei a vida inteira. Então, decidi agir. Se alguém queria que eu procurasse por minha mãe, era isso que eu faria. Vasculhei arquivos antigos, procurei na internet, até que, por acaso, lembrei de algo. No orfanato, uma das cuidadoras mencionou certa vez que minha mãe havia desaparecido sem deixar rastros. Mas e se alguém soubesse mais do que me contaram? Voltei ao orfanato, mesmo sabendo que após tantos anos, talvez ninguém ali pudesse me ajudar. O prédio era diferente, reformado, mas o cheiro da madeira antiga ainda me trouxe memórias que eu preferia esquecer. Procurei a administradora atual, expliquei minha história e perguntei se havia qualquer registro sobre minha entrada ali. Ela vasculhou algumas caixas de documentos antigos e encontrou um pequeno papel amarelado, datado de muitos anos atrás. No rodapé do documento, havia um nome que eu não via desde minha infância. Helena, minha mãe. E abaixo desse nome, um endereço. Segurei aquele pedaço de papel como se ele fosse a chave para um passado que eu nunca conheci. O nome de minha mãe, Helena, estava ali, tão real quanto o endereço logo abaixo. Meu coração batia forte. Depois de tantos anos, depois de tantas perguntas sem resposta, eu finalmente tinha algo concreto. Mas e agora? Será que esse endereço ainda existia? Será que ela ainda estava viva? Lucas insistiu para que eu não fosse sozinha. Ele sabia o peso que essa busca carregava para mim. Mas algo dentro de mim dizia que essa jornada precisava ser minha. Então, em uma manhã silenciosa, peguei o endereço e fui até lá. A rua era velha, com casas antigas e muros desgastados pelo tempo. O número anotado no papel me levou até uma casa modesta, de paredes desbotadas e um jardim mal cuidado. Meu coração disparou. Parei em frente à porta. Hesitei. O que eu diria se alguém atendesse? Como eu perguntaria por uma mãe que me abandonou há tantos anos? Respirei fundo e bati. O som ecoou pelo corredor estreito. E por alguns segundos, nada aconteceu. Mas então, a porta se abriu lentamente. Não era minha mãe. Uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e olhos atentos, me olhou com desconfiança. Pois não? Perguntou. Engoli em seco antes de responder. Estou procurando por Helena. Ela morava aqui? A expressão da mulher mudou. Ela me analisou por um instante antes de abrir mais a porta. Entre, disse como se já soubesse por que eu estava ali. O interior da casa era simples, mas limpo. Havia fotos antigas espalhadas por uma pequena mesa na sala. A mulher me ofereceu uma cadeira e sentou-se à minha frente. Você é filha dela, não é? Perguntou sem rodeios. Meus olhos se arregalaram. Como sabe? Ela suspirou como se estivesse carregando um segredo por muito tempo. Porque Helena falava de você. Sempre falava. Meu corpo ficou tenso. Por anos eu acreditei que minha mãe me deixou e nunca olhou para trás. Mas agora essa mulher me dizia que minha mãe nunca me esqueceu. O que aconteceu com ela? Minha voz saiu trêmula. A mulher hesitou antes de responder. Helena nunca quis te abandonar. Ela foi forçada a isso. Aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente. Ela foi forçada a isso. Minha mãe não me abandonou por escolha? Durante toda a minha vida, acreditei que eu simplesmente não era desejada, que fui deixada para trás sem remorso. Mas agora, essa mulher diante de mim dizia que a verdade era outra. Engoli em seco. Por que ela foi forçada? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. A mulher, que se apresentou como Dona Teresa, suspirou fundo antes de responder. Sua mãe foi uma mulher que sofreu muito, mais do que você pode imaginar. Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos antes de continuar.
Helena engravidou muito jovem, e o homem com quem estava não era alguém que ela escolheu. Senti um arrepio subir pela espinha. Meu peito se apertou. O que quer dizer com isso? Dona Teresa desviou o olhar. Ela foi obrigada a se casar com um homem mais velho, seu pai. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu nunca soube nada sobre meu pai. Nunca ouvi um nome. Nunca vi um rosto. Ele era um vazio na minha história. Mas agora, pela primeira vez, alguém mencionava sua existência. E pelo tom da voz de Dona Teresa, não era uma história feliz. Ele era um homem cruel, continuou ela. Controlador, ciumento. Quando Helena engravidou, ela pensou que isso a salvaria, que ele amoleceria. Mas foi o contrário. Ele ficou pior. Minhas mãos tremiam. E o que aconteceu com ele? Dona Teresa hesitou, como se escolhesse bem as palavras antes de me dar uma resposta. Ele desapareceu. Franzi a testa. Desapareceu? Foi embora uma noite e nunca mais voltou. Havia algo naquela resposta que não me convencia. Mas antes que eu pudesse insistir, Dona Teresa me olhou com seriedade. Quando ele sumiu, Helena achou que finalmente estava livre. Mas a família dele não deixou barato. Eles a acusaram de ser a culpada pelo desaparecimento e ameaçaram tomar você dela. Foi por isso que ela fugiu. Foi por isso que deixou você no orfanato. Ela achou que longe dela, você estaria segura. As palavras me atingiram como um golpe. Durante anos eu odiei minha mãe por me abandonar. Mas e se na verdade ela tivesse me salvado? As lágrimas encheram meus olhos. Onde ela está agora? Dona Teresa respirou fundo e apontou para um canto da sala. Meu olhar seguiu o movimento, até parar sobre uma foto antiga, em um pequeno porta-retratos empoeirado. Meu coração quase parou. Era minha mãe. E abaixo da foto, um novo endereço. Meus olhos ficaram presos na foto. Era a primeira vez que eu via o rosto da minha mãe adulta. Seu olhar carregava algo que eu não sabia definir. Tristeza? Culpa? Medo? Minhas mãos tremiam quando peguei o porta-retratos, encarando o nome e o endereço abaixo dele. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Ela ainda está viva? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Dona Teresa assentiu lentamente. Sim, mas não sei se está pronta para vê-la. Aquela resposta me pegou de surpresa. Passei a vida inteira esperando uma chance de perguntar à minha mãe por que ela me abandonou. Agora que finalmente tinha um caminho para encontrá-la, alguém me dizia que eu devia esperar? Por quê? Perguntei, tentando conter a ansiedade. A mulher suspirou e olhou pela janela, como se tentasse escolher as palavras certas. Helena carrega muitos fantasmas do passado. Ela passou anos se escondendo, fugindo das sombras que a cercavam. Quando seu pai desapareceu, ela nunca mais teve paz. A família dele sempre a perseguiu, acusando-a de algo que ela jura que nunca fez. Engoli em seco. Você acredita nela? Dona Teresa me encarou com seriedade. Eu conheci Helena antes de tudo isso. Ela não é uma assassina. A palavra pairou no ar como uma maldição. Nunca me ocorreu que minha mãe pudesse ter sido acusada de algo assim. A verdade sobre seu abandono já era difícil de engolir. Mas agora uma nova dúvida crescia dentro de mim. Será que eu realmente sabia quem minha mãe era? Olhei novamente para o endereço. Uma cidade pequena, não muito longe dali. Depois de tantos anos, eu finalmente tinha a chance de encerrar esse capítulo da minha vida. Respirei fundo e me levantei. Preciso vê-la. Dona Teresa me observou por um instante antes de pegar minha mão. Se for, vá preparada. Ela não é mais a mesma mulher que você lembra. Assenti, mas a verdade era que eu não me lembrava de minha mãe. Minha única memória era a de uma mulher de costas, caminhando para longe de mim. Mas agora, eu teria a chance de olhar nos olhos dela e finalmente saber a verdade. No dia seguinte, acordei cedo e peguei um ônibus para a cidade indicada no endereço. A viagem parecia interminável. Cada quilômetro percorrido aumentava minha ansiedade. O que eu diria ao vê-la? E se ela me rejeitasse de novo? E se, no fundo, ela nunca quis que eu a encontrasse? Quando cheguei ao destino, meu coração quase saltou do peito. A casa era simples, com um pequeno jardim na frente. Parecia bem cuidada, mas silenciosa.
Fiquei parada por alguns instantes tentando criar coragem. Então, finalmente, caminhei até a porta e bati. Esperei. Segundos pareceram minutos. Meu peito subia e descia rapidamente com a respiração acelerada. Então, a maçaneta girou lentamente. A porta se abriu e ali, diante de mim, estava minha mãe. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos da mulher que eu via nos meus sonhos. Por um instante, senti que o tempo havia parado. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Ela me olhou por alguns segundos como se tentasse reconhecer a estranha parada em sua porta. Então, seus lábios tremeram e uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. "É você!" Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu queria falar, queria gritar, perguntar, exigir respostas. Mas minha garganta estava seca. Décadas de espera, uma vida inteira de dúvidas. Tudo aquilo se resumia a esse momento. "Sou eu", consegui dizer com a voz embargada. Ela levou a mão ao peito, como se tentasse acalmar o coração. "Eu esperei tanto por isso." Meus olhos se encheram d'água. "Eu também." Por um momento, o silêncio foi tudo o que tivemos. Ficamos ali, nos estudando, tentando encontrar no rosto uma da outra as marcas do tempo que nos separou. Então, finalmente, ela deu um passo para trás e abriu a porta por completo. "Entre, minha filha." Essa foi a primeira vez que ouvi minha mãe me chamar assim. E foi nesse instante que percebi. Talvez a verdade que eu tanto procurei fosse mais difícil de carregar do que a própria ausência. Entrei devagar, sentindo o peso do momento em cada passo. A casa era simples, com móveis antigos e um cheiro de chá recém-feito. Minha mãe, ou melhor, a mulher que me deu à luz, apontou para uma poltrona e se sentou de frente para mim. Seus dedos trêmulos seguravam um lenço e sua respiração era pesada, como se carregasse o peso de algo que nunca foi dito. Por um tempo ficamos em silêncio. Eu queria perguntar tantas coisas, mas as palavras não vinham. Ela me olhava como se tentasse absorver cada detalhe do meu rosto, como se quisesse recuperar os anos perdidos, apenas me observando. Foi ela quem falou primeiro. "Eu nunca quis te abandonar." Sua voz era baixa, rouca, carregada de emoção. Senti um nó na garganta. "Então, por que fez isso?" Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo antes de continuar. "Eu não tive escolha. Seu pai, ele não era o homem que você imagina. Ele era violento, controlador. No início do casamento eu achava que era amor. Mas, com o tempo, vi que ele só queria me possuir. Quando engravidei de você, tudo piorou. Minhas mãos apertaram os joelhos. Eu não sabia o que esperar, mas essa revelação me pegou de surpresa. Eu tentei protegê-la, juro que tentei. Mas ele dizia que se você não fosse dele, não seria de mais ninguém. Eu sabia que ele era capaz de qualquer coisa. O ar ficou pesado. Cada palavra dela era como uma pedra sendo colocada sobre meu peito. "Então você fugiu?" Ela assentiu, os olhos marejados. "Eu planejei fugir com você, mas ele descobriu. Naquela noite ele me trancou em casa e ameaçou tirar você de mim para sempre. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu precisava salvar você, mesmo que isso significasse nunca mais te ver. Consegui te entregar para uma mulher de confiança, alguém que prometeu te manter segura. Mas no dia seguinte, quando tentei encontrá-la de novo, ela já tinha ido embora. Você desapareceu da minha vida e eu passei os últimos 60 anos sem saber onde você estava. Meus olhos ardiam. Eu fui para um orfanato", murmurei. "Esperei por você por tanto tempo." Ela soluçou, levando as mãos ao rosto. "Me perdoa. Eu pensei em você todos os dias. Eu te procurei, mas nunca te encontrei. Me perdoa, minha filha." A dor em sua voz era real. A verdade era muito mais cruel do que eu imaginava. Ela não tinha me abandonado por falta de amor. Ela tinha me deixado para me salvar. Mas como se perdoa uma ausência que durou uma vida inteira? O silêncio que se instalou entre nós era ensurdecedor. Minha mãe, essa mulher que eu passei a vida odiando, culpando, agora estava ali, diante de mim,
implorando por perdão. As palavras dela ecoavam na minha cabeça, mas eu não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, alívio. Talvez tudo ao mesmo tempo. Se eu soubesse que você estava no orfanato, eu teria te encontrado. Eu juro que teria feito qualquer coisa para te buscar. Ela disse com a voz embargada. Meus olhos estavam fixos na mesa entre nós, incapazes de encará-la por muito tempo. Mas não soube, murmurei. E eu cresci acreditando que fui abandonada porque não era desejada. Ela apertou as mãos sobre o colo, os dedos enrugados tremendo levemente. Eu nunca quis que você sentisse isso. Nunca. Suspirei sentindo um nó na garganta. O problema é que não importa o que você queria. Importa o que aconteceu. Eu passei a infância esperando por você, a adolescência tentando entender por que fui rejeitada e a vida adulta tentando não me importar mais. Mas eu sempre me importei. Eu sempre quis saber o motivo. Ela fechou os olhos como se cada palavra minha fosse uma ferida aberta. Eu sei que não posso mudar o passado. Sei que nada do que eu disser vai apagar a dor que você sentiu. Levantei o olhar para ela. Não pode. Por um momento achei que o arrependimento a faria desmoronar. Mas em vez disso, ela apenas assentiu lentamente, como se aceitasse minha resposta. Então, me deixe ao menos tentar ser parte do seu presente. Ela pediu, sua voz um sussurro quebrado. Não quero morrer sem ter a chance de conhecer a mulher que você se tornou. Meus olhos arderam com as lágrimas que eu tentava segurar. Passei 60 anos desejando reencontrá-la. Mas agora que estava aqui, a dor da ausência pesava mais do que o próprio reencontro. Não era apenas sobre saber a verdade. Era sobre aprender a conviver com ela. E isso eu ainda não sabia se conseguiria. O ambiente ao nosso redor parecia pequeno. Como se o peso de nossos anos de separação estivesse prestes a desabar sobre nós. Eu observava minha mãe com uma mistura de emoções que nunca pensei que experimentaria. Compaixão, tristeza e uma fraqueza que me fazia sentir como se as pernas estivessem prestes a ceder sob o peso de tudo o que não dissemos. Depois de décadas de mágoa, finalmente a vi, não apenas como a mulher que me abandonou, mas como alguém que enfrentou um dilema horrível para me proteger. O choque me fez questionar o que eu conhecia sobre amor e sacrifício. A raiva que fervia dentro de mim começou a se dissipar e, ao invés dela, uma nova sensação emergiu. A necessidade de entender. Você realmente fez isso por mim? Perguntei, tentando processar tudo o que ela havia me contado. Abandonar tudo. A sua vida. Por que não me contou a verdade antes? Ela respirou fundo, e em seus olhos vi a dor de uma vida inteira. Era o que eu acreditava ser a melhor decisão. Eu tinha medo de que você não estivesse segura comigo. Eu não era uma boa mãe, e não queria te colocar em perigo. Um peso imenso se instalou em meu peito. Ela não me abandonou porque não me amava, mas porque achava que estava me protegendo. Ao ouvir isso, senti como se uma parte de mim estivesse finalmente se encaixando. A dor de não ter você ao meu lado todos esses anos foi insuportável, ela disse, seus olhos brilhando com lágrimas. E agora que te vejo, sinto que a vida inteira que vivi foi um erro. Se eu pudesse, teria feito tudo diferente. E ali, em meio à dor e ao arrependimento, algo mágico aconteceu. Eu me levantei e, sem pensar, a abracei. O abraço foi hesitante no começo, mas logo se transformou em algo profundo, caloroso. Era como se, finalmente, as peças quebradas de nossas vidas estivessem se unindo, mesmo que de forma imperfeita. Pela primeira vez, sinto que sou sua filha, murmurei em seu ouvido. Ela segurou meu rosto entre suas mãos, os olhos cheios de amor e arrependimento. E eu sou sua mãe, sempre serei. O abraço durou uma eternidade, e naquele momento, todas as mágoas pareciam se desvanecer. O passado não poderia ser mudado, mas a possibilidade de um futuro ao seu lado parecia finalmente ao nosso alcance. A luz do sol atravessava as janelas, criando um padrão suave no chão de madeira. A sensação de estar com minha mãe novamente, depois de tantos anos, era estranha e reconfortante ao mesmo tempo. As palavras não ditas entre nós, as mágoas e a solidão pareciam flutuar no ar. Mas pela primeira vez,
Sentia que havia um caminho para Karakura. Com o passar dos dias, começamos a construir uma nova relação, ainda cheia de hesitações, mas fundamentada em um entendimento profundo. Sentávamos juntas à mesa, compartilhando não apenas refeições, mas também histórias. Cada relato dela sobre a infância que não tive, e cada pergunta que eu fazia se tornavam peças de um quebra-cabeça que, finalmente, começava a se encaixar. "Você sabe que eu sempre te procurei?" ela confessou certa manhã, enquanto tomávamos café. "Durante todos esses anos, eu sonhei com o dia em que poderia te reencontrar." Essas palavras me tocaram profundamente. Fui consumida por um turbilhão de emoções. Dor, amor, mas acima de tudo, compreensão. Ela não estava livre de culpa, mas agora eu via uma mulher que carregava seu próprio fardo, lutando com suas decisões. "Por que nunca procurou por mim de verdade?" eu perguntei, o coração apertado. "Eu não sabia como." Ela respondeu, os olhos marejados. "O medo me paralisou. Cada dia que passava, a ideia de te encontrar me parecia mais impossível. Senti a necessidade de perdoá-la, não apenas para que ela pudesse ser livre, mas para que eu também pudesse encontrar paz. As memórias de dor que carreguei durante toda a minha vida começaram a se dissipar. A sensação de que fui rejeitada por alguém que nunca quis me abandonar me trouxe um alívio inesperado. Um dia, enquanto olhava para uma foto antiga de quando eu era criança, percebi que finalmente estava pronta para seguir em frente. O passado não seria apagado, mas não precisava mais definir quem eu era. Eu era uma mulher forte, que havia sobrevivido a tantas dificuldades. "O que você espera do futuro, mãe?" perguntei com um novo brilho nos olhos. "Quero passar o restante dos meus dias com você." Ela respondeu, um sorriso terno se formando em seus lábios. "E se você me permitir, quero ser parte da vida da minha neta também." Nesse momento, a dor do passado se transformou em esperança. Aprendi que o amor pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos e que, por mais difícil que tenha sido, minha história ainda estava sendo escrita. Finalmente encontrei paz dentro do peito. Não era uma paz que apagava a dor, mas uma aceitação profunda do que aconteceu. O amor que pensei que não existia estava ali, silencioso, mas forte, esperando para ser reconhecido. E agora estava pronta para abraçar o que o futuro tinha a oferecer. Chegamos ao final da minha história. Espero que tenham se emocionado com a minha história e refletido sobre as complexidades das relações familiares. Mas antes de ir, eu gostaria de pedir uma coisa. Se você se identificou com algum aspecto dessa narrativa, ou se conhece alguém que também viveu experiências semelhantes, não hesite em compartilhar este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de amor, perdão e superação. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Assim você fica por dentro de todas as minhas histórias e reflexões. Lembre-se, cada um de nós tem uma história para contar e juntos podemos encontrar força na vulnerabilidade. Até a próxima!